Embora estudar. Luiz Soares, Machado de Assis. Vamos analisar aqui então o segundo conto do livro Contos Fluminenses. Peço desculpa novamente pela minha voz, né? Peguei uma gripe bem forte aí. Ainda não estou 100%, mas se eu não fizer os vídeos eu não consigo vencer aqui, tá? Pessoal daí da UFMS, tá? Então vai ter que ser desse jeito, senão eu não consigo fazer todos os vídeos para vocês. Então vamos ao segundo conto, como eu disse, né, do livro Contos Fluminenses. Este conto, assim como Miss Dollar, né, que é o primeiro conto, ele é um conto que ele é dividido em parágrafos. Em parágrafos, claro que em parágrafos, né? Em capítulos, tá? Então, tem vários capítulos, assim como Miss Dollar. Essa é uma característica aqui do Machado, tá? Aqui do Machado romântico, tá? Como é uma característica do Machado, né, romancista, depois lá no realismo, dos seus capítulos serem curtos, tá? Aqui nós temos capítulos dentro dos contos. Geralmente, né, a gente vê um conto, né, sem capítulos, um conto ele completo ali, tá? Sem divisões. Trocar o dia pela noite, dizia Luiz Soares, é restaurar o império da natureza, corrigindo a obra da sociedade. Então, Luiz Soares, ele tinha esse hábito, né, de dormir durante o dia, ia dormir às 6 da manhã, dormia até às 6 da tarde e vivia a sua vida durante a noite. Esse personagem é um personagem muito rico. O Machado ele nos apresenta nessa burguesia do Rio de Janeiro dessa forma, como pessoas que não trabalhavam, né, que herdavam, tá, suas riquezas, tá? Você conhece alguém que ficou rico aí, que ficou milionário com o próprio suor? Não, né? Eu também não, tá? Mas o Machado colocava isso, essas pessoas não trabalhavam, né? Essas pessoas, elas herdavam uma fortuna e elas continuavam a riqueza ali com essa fortuna que já tinha, né? E ele era um personagem assim, que ele não lia livros, né? Porque ele achava que o jornal era uma coisa inútil, não se interessava por nada, né? Até tem um trecho aqui que separei. Achava que um jornal era a coisa mais inútil deste mundo, depois da Câmara dos Deputados, das obras dos poetas e das missas. Então, isso aqui para ele era algo inútil. Graças a uma boa fortuna que deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava. Então, como eu já falei, né, ele herdara uma fortuna e ele só torrava essa fortuna. Então, era um cara ali que ele saía, né, a noite para ele era feita, né, exatamente para isso, para bagunçar ali, né, ele era uma pessoa boêmia. Um dia ele chega em casa e seu criado vai lhe entregar uma carta. Ele sempre fala, né, eu não quero incomodação, não me entrega nada, mas o criado insiste, né, fala, não, o banqueiro já veio outras vezes aqui e deixou essa carta, tá? E ele falou que é um grande perigo, você tem que ler. Até o Luiz Soares fala, né, mas você é empregado dele ou meu? Seu, mas ele fala que é um grande perigo. Deixa eu ver a carta. E o que dizia a carta? A carta dizia que ele não possuía mais do que 6 contos de réis. Pessoal, 6 contos de réis é um dinheiro até interessante, né? É uma boa grana, né? No mínimo ali 30 mil reais, né? Tendo em conta que ele não pagava aluguel, nada disso, então é dinheiro bom, né? Tinha casa própria, mas para ele era uma miséria. Era algo que logo esse dinheiro se acabava. E ele saiu depois, né? Foi lá ao Alcazar, já falei, né? Quando eu fiz a análise aqui de Miss Dollar, era um teatro café que existia no Rio. Em vários contos aparece esse lugar aqui, tá? No livro Contos Fluminenses. E ele se encontra com um amigo dele chamado José Pires, tá? E o José Pires vê que ele está triste, né? Fala assim, vamos fazer um passeio, vamos lá, um passeio lá em Botafogo, né? Mas ele falou, Botafogo é algo muito comum. Então vamos lá no Corcovado. Eles foram no Corcovado, né? Mas também não foi legal. Eu já disse para vocês, né, quem acompanha aqui, quem já viu o vídeo de Miss Dollar e outros vídeos também, claro, né, que o Machado, ele sempre tem muito isso, né, de nos apresentar o Rio de Janeiro
E para quem conhece o Rio de Janeiro, e até para quem não conhece, né, muito dessa história do Rio você entende aqui na literatura de Machado. Por exemplo, Machado fala para irem ao Corcovado. Corcovado é onde fica o Cristo Redentor. Por que Machado não falou, né, não colocou ali o seu personagem, né, convidando para ir lá ao Cristo Redentor? Porque não existia Cristo Redentor naquela época, tá? Então na literatura do Machado você vai encontrar referências ao Corcovado, né, que é um morro porque ele tem uma corcova ali, né, como uma corcunda, né? Então por isso tem esse nome de Corcovado. Tá? Na literatura, então, a gente só vai ver falar sobre o Corcovado. Se eu não me engano, o Cristo Redentor foi inaugurado em 1931, bem depois do Machado. Eu li algo sobre a construção do Cristo, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi na literatura, né, claro, em ordem cronológica, o Lima Barreto falando sobre isso. Eu não me recordo qual o texto do Lima Barreto que fala sobre isso, mas o Lima Barreto fala sobre a construção do Cristo Redentor em um dos seus textos. Tá? Lembrando que o Lima Barreto morreu em 1924, 25 por aí, tá? Não tinha sido concluído ainda o Cristo Redentor. Só mais uma curiosidade, eu gosto dessas coisas, né? Vocês sabem disso, não tem nada a ver, tá? Vocês sabiam que a primeira pessoa a escalar o Corcovado foi Dom Pedro? Dom Pedro I. Sim, ele era um cara que ele gostava, né, do Rio de Janeiro, da natureza, e ele via aquele morro ali, não sei dizer exatamente agora, né, qual é o tamanho, mas eu acho que o Corcovado ele tem entre 700 e 800 metros, alguma coisa assim, tá? 780 por aí, tá? De altitude. Então imagina, né? Você está no nível do mar ali, você vai subir, né? Aproximadamente 800 metros ali, quase 800 metros, tá? E ele organizou uma expedição e foi o primeiro homem branco, tá? Homem branco, os indígenas já andavam por lá. Primeiro homem branco a chegar ao topo do Corcovado, onde hoje tem o Cristo Redentor. Aí o nosso personagem aqui, o Luís Soares, não é o Luís Soares do futebol, tá, gente? O Luís Soares tem o mesmo nome, né? Embora, não, daqui é com S, Luís com S, né? E Soares, lá é Luís, né? Com Z e Soares. O Luís Soares, então, ele convida, né, o seu amigo Pires a ir à casa dele. O Pires vai, só que leva a namorada, né? E a namorada Vitória. E o Soares é um cara até bem chato, né? Ele fala assim, a Vitória pergunta pra ele, não está doente? Né? Perguntou Vitória, o dono da casa. Não, respondeu esse. Mas por que você veio? Tipo, olha a forma como o cara fala com a mulher. Aí o Pires interfere, né? O Pires fala assim, é boa, disse José Pires. Veio porque é a minha xícara inseparável. Querias falar-me em particular? Aí ele falou que queria, né? Aí a Vitória sai e aí ele vai contar o que aconteceu ao seu amigo Pires. E ele fala que ele está pensando em suicídio, né? Ele tem alimentado esse pensamento de suicidar-se, tá? Bem romântico. Pro Luís Soares, pro Pires, pro seu amigo Pires. O Pires fala que você é doido, rapaz. Eu tenho um... Mas se você já está com isso, por que você veio me chamar? Ah, eu queria um conselho. Aí ele fala, conselho? Mas conselho é inútil. Você já tem uma ideia fixa de se matar, né? Tipo, dá a impressão assim que ele não tá nem aí pro nosso Luís Soares ali. Aí ele fala, tem outros meios de você resolver isso. Aí ele fala, quais meios? Venha um então. Primeiro meio, vai para Nova York e procura uma fortuna. Fácil, né? Sair em Nova York, vai procurar uma fortuna. Não, claro que não é nesse sentido, né, gente? Mas não se faz fortuna assim, tá? Segundo meio, aí ele fala que isso não convém, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Segundo meio, arranja um casamento rico. É bom de dizer onde está esse casamento. Procura. Presta atenção que aqui é muito importante. Procura. Não tens uma prima que gosta de ti? E o que ele responde? Creio que já não gosta e demais não é rica. Tem apenas 30 contos, despesa de um ano. Ele tem 6 contos, a mulher tem 30. E ele fala que a mulher não tem nada, né? Que 30 contos é a despesa dele de um ano apenas, né? Daria para viver apenas um ano. Aí ele fala, é um bom princípio de vida. Nada. Outro meio. Aí ele fala, vai até a casa do teu tio, tá? Pede desculpa, tá?
retoma o posto que você teve, fala que está arrependido, né? Da vida que você tem passado, aceita um emprego, tá? E quem sabe ele te constitui seu herdeiro universal. Olha que ideia maravilhosa, o filho pródigo, né? O herdeiro universal. E ele gostou da ideia, né? Ele falou, opa, essa é uma ideia boa. Tá? E ele resolve fazer isso. Aí ele vai lá à casa do tio, né? O Major Luiz da Cunha Vilela, tá? Eu não sei se os nomes decoram não, tá? Eu tô olhando aqui, tá? Major Luiz da Cunha Vilela. Você acha que eu ia saber? Não ia, tá? Esses nomes do Machado eles se repetem, né? Vilela também é nome de um conto lá na Causa Secreta. Tá? Depois, né? Um conto vai ser escrito muito depois pelo Machado, já no final do século. Esse homem ele era adoentado, ele vivia ali com duas mulheres, né? A sobrinha Adelaide e uma velha parenta de nome Antônia. Agora eu não tô lendo não, agora eu tô puxando a memória. Antônia, tá? Antônia e Adelaide, os nomes as que aparecem bastante no início deste livro. Tá? E onde ele mora? Ele mora em Catumbi. Quem gosta de Machado e lê bastante Machado vai se lembrar. Catumbi. Quem morava em Catumbi? Brás Cubas morava em Catumbi. Então, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, aparece Catumbi. Então, os lugares comuns do Machado, tá? Ah, Catumbi também está na Causa Secreta, é o mesmo conto lá do... Pera aí, né? O Vilela, que não é o mesmo Vilela, tá, gente? É outro Vilela, não tem nada a ver, tá? O Vilela morava em Catumbi, isso mesmo, tá? O Vilela... Não, Vilela... Não me recordo agora, tá? Se era o Vilela. Mas a Causa Secreta, a Casa de Saúde era em Catumbi. Então a Casa de Saúde, lá do conto a Causa Secreta era em Catumbi. Mas vamos deixar de enrolação, né? Eu começo a falar de uma coisa e vai para outra. Vamos focar aqui no conto. Foca, professor Sid Clay. Foca aqui no conto. Tá? Então ele morava em Catumbi, né? Tinha uma sobrinha lá, Adelaide, né? E uma velha parenta, sempre tem uma velha parenta, né? Nesses contos do Machado sempre tem uma velha parenta. E aí ele fala, né? Aí o tio, né? Quando soube que ele tá lá, tem certeza? O criado fala, tenho. Ele olha para as duas assim, as duas olham para ele vai lá. Meu tio, disse ele, não precisa dizer mais nada. O seu olhar diz-me tudo. Fui pecador e arrependo-me. Aqui estou. Oh, meu tio, me perdoa. O meu tio me perdoa eu inventei, tá? Não tá no texto. O major estendeu-lhe a mão, que o rapaz beijou com respeito que era suscetível. E o tio acreditou. O tio acreditou que ele estava arrependido e o coloca para dentro de casa. Ai, meu sobrinho lindo que eu sempre amei, que bom que você está arrependido. Venha para o nosso lar. Agora você vai ser um de nós. Agora você vai se tornar um homem trabalhador. Claro que não tem nada disso no conto, né, gente? Eu tô falando, tá? Para vocês entenderem, não tem nada disso, tá? Aí ele foi jantar com a família, né? A Adelaide apenas, né, dá aquela cumprimentada sem olhar para ele, isso que é muito importante. A Adelaide sequer o olha. Né? E aí ele fala assim, bom, amanhã levarás uma carta minha a um dos ministros, esse ministro vai arrumar um trabalho para você. Olha que coisa linda, rapaz trabalhador, né? Ele vai começar a sua vida de trabalho e ele vai começar lá, né, naquele emprego que todo mundo começa. Não, ele vai com uma recomendação para o ministro. É maravilhoso essa meritocracia, né? Isso é maravilhoso, gente. Tá? Tudo por mérito próprio, né? E ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar, ele vai ficando ali pela casa, né? Deixa eu falar um pouquinho da prima Adelaide. Então a prima Adelaide, ela tinha 24 anos, né? Era uma mulher bonita, como diz aqui no texto, ó. Tinha em si o condão de fazer morrer de amores. Romântico, Machado, tá? Lembrando mais uma vez que esse conto é romântico. Tem várias características românticas aqui, tá? E era essa a prima que o Pires havia dito, que ele havia dito ao Pires, né? Que o Pires fala, né? Você não tem uma prima que gosta de você, tá? Então, essa é a prima, tá?
Mas lá numa conversa também, né, quando uma vez um amigo falou se porque ele não se casava com a Adelaide, a fala dele foi essa, ó. Os bens da Adelaide são a quinta parte dos meus. Então perceba, Adelaide tinha 30 contos, então ele tinha 150. Ele fala que casamento só se fosse para, né, ficar mais rico. Ele não ia juntar os seus 150 mil com os 30 mil dela. Não valia a pena. Tá? Então, esse era o pensamento aqui, né, do nosso Luiz Soares. O pai da Adelaide havia falecido fazia exatamente 10 anos, né? Está fazendo 10 anos no momento deste conto aqui, tá? Então, ele deixou ela aos cuidados do irmão, né? Como era um homem que viajava muito, tá? Todos acreditavam que ele havia gasto, né? Grande parte, a maior parte da sua fortuna, na verdade, né? Nessas viagens. E quando ele morreu, teria deixado apenas 30 contos para a menina, que o tio lá, o Major Vilela, ele guardava para o dote da moça. Para quem não sabe, naquele tempo existia o dote, né? Que era um dinheiro que era reservado para a moça. Quando a moça se casava, ou quem casava com ela, olha só, quem casava com ela herdava aquilo, né? Pegava aquele dinheiro, tá? O homem passava a administrar o dinheiro da mulher. Olha que coisa mais ultrapassada. E aí o tio, né, o major, naquele tempo era comum, né, primos se casarem, ele observa, né, ali nossa, o meu sobrinho tá tão bom agora, minha sobrinha é tão querida que eu cuido tão bem dela. Por que você não se casa, né? Ele faz a proposta, Luiz, por que você não se casa com a Adelaide? Aí fala, aceito, meu tio, mas observe que o casamento assenta o amor, e eu não amo minha prima. Ele fala que ele não quer se casar porque ele não a ama. Mas o tio insiste ali, né? E ele fica por ali, fala, vamos dar uma enrolada nesse velho aí, né? Esse velho vai morrer, daí ele faz o testamento, deixa o dinheiro pra mim, ó. Pé na bunda da Adelaide, eu fico com o dinheiro, né? E vou dar uma enrolada nele, tá? E ele pensa e faz isso mesmo, né? E na frente do tio ele fingia, né? Tratar bem. Aí quando estavam a sós, né? Ele era o primeiro que se afastava dela. Então era só ficar em sós que ele se afastava, tá? E a moça chega a essa conclusão: não me ama, não me amará nunca, tá? Assim fecha o capítulo 3 aqui do livro, tá? Eu não estou falando por capítulos, eu acho que não é necessário, tá? Mas eu estou falando... Por que eu falei isso agora? Porque eu citei o capítulo, né? E logo já começa o capítulo 4 com a chegada de um homem chamado Anselmo. Olha as letras As aqui, né? As letras As. O Anselmo chegava da Bahia, né? Era um cara chamado Anselmo Barroso de Vasconcelos. Também não sei o nome, tô lendo aqui, tá? Anselmo Barroso de Vasconcelos, que ele era o quê? Ele era um fazendeiro rico, né? Um veterano da independência. Então era um cara ali, né? Cheio da grana, que lutou ali na independência, tinha muita grana mesmo, tá? E esse homem chega, né? Todo mundo fica ali. Ele era muito amigo do pai da Adelaide, tá? Ele era muito amigo do pai da Adelaide. Ele não simpatiza com o Luiz Soares, com o sobrinho do Major, né? Primeira coisa, ele não bate ali. Esse menino aí, né? Não foi muito com a cara dele, tá? E ele, né, ele vai ficando ali, tá, o Major também gosta muito dele, só que à noite ele fala pro Major, olha, eu tô aqui, mas eu tenho uma missão a cumprir aqui. Hoje está fazendo 10 anos da morte do pai da Adelaide. E como você sabe, né, eu era muito amigo do seu irmão. Eu era o melhor amigo do seu irmão. E seu irmão me deixou uma carta. Ele me deixou uma carta e ele pediu que eu abrisse essa carta 10 anos, quando completasse 10 anos da sua morte. Então amanhã eu vou abrir a sua carta e essa carta deve ser aberta junto a todos os seus parentes. Ele fala isso. Olha, eu não sei o que é, mas, né? E aí ele vai abrir a carta lá no dia seguinte, se reúne todo mundo, né? Se reúne a Dona Antônia, a Adelaide, o Major e o Luiz Soares, além, é claro, do Anselmo, tá? Do Anselmo.
E eles vão se reunir. E o que está escrito nessa carta? Que, né? Se daí a 10 anos a Adelaide for viva e casada, a fortuna é da Adelaide. Ah, não falei a quantidade, né, do dinheiro. 300 mil, não, 300 mil, 300 contos de réis. Gente, isso é muito dinheiro. 300 contos, tá? Lembra que ele tinha 150, 300 contos, isso é muita grana, tá? Então ele deixava os 300 contos, se ela fosse casada, o dinheiro era dela. Se ela não fosse casada, tá? Ela receberia o dinheiro com uma condição, que ela se casasse com o seu sobrinho Luiz Soares, que era irmão, que era filho da sua irmã Luísa. Luísa, irmã do Major, irmã do, né? O Major ficou só apenas o Major vivo ali, irmã do pai da nossa Adelaide aqui, tá? No caso dela se recusar, se ela for solteira e se recusar a casar com Luiz Soares, a grana fica toda com você. Olha isso. Gente, vocês sabem o que vai acontecer, né? Claro, né? O Luiz Soares, ele de repente ele percebe que ele é loucamente apaixonado pela Adelaide. Ele não consegue viver sem Adelaide, né? Porque ele vai pensar, pô, eu vou ficar aqui esse tempão aqui, né? Esperando esse velho morrer. Eu não tenho certeza se ele vai me colocar no testamento dele. Mas se eu casar com essa mulher aqui agora, eu achava que ela tinha 30 contos, mas ela tem 300 contos. Eu já fico rico já e ajeito a minha vida. Decidiu se casar com ela. E o tio ficou feliz com aquilo, né? Falou assim, Luiz, você é o homem mais feliz do mundo. E aí o Luiz fingindo, né? Parece meu tio, né? Tem uma moça que te ama loucamente. De repente cai-lhe nas mãos uma fortuna inesperada. E essa fortuna só pode havê-la com a condição de se casar contigo. Até os mortos trabalham a teu favor. Lembrem-se que é romantismo, então as coisas vão se ajeitando dessa forma. Mas no romantismo, quem se dá bem no final? Os bons, os maus não. Os bons se dão bem, tá? Não vou falar sobre o final, ainda vamos ver o final. O Luiz Soares, né, ele tá no papo, A Adelaide tem uma veneração muito grande pelo pai. O pai falou que é pra ela casar comigo. Ela me ama, eu sou um primor de homem, eu sou lindo. Não, isso ele não falou, tá? Mas você achava, né? Então ela vai casar comigo, tá? Né? Só ficou esperando o tempo. Só que o plano dele, né, não vai dar certo. Né? Pelo menos não a princípio. E aí a Adelaide começa a se esquivar dele, ele escreve uma carta, a Adelaide nem recebe, devolve. Escreve a segunda, a Adelaide manda de volta. A terceira, tá? Aliás, a terceira, o moleque que levava não quis nem receber a carta. Não vou levar nada, né? Pra ela falar, devolve a carta, tá? E aí, ele já começa a odiá-la. Claro que ele não quer casar com ela, mas aí é ódio já, né? Ele está se rebaixando e ela não está aceitando, né? Então, ela está dando, como se estivesse dando troco nele, né? Aí ele vai pessoalmente, a situação está ridícula, mas ele vai pessoalmente e faz uma declaração a ela, tá? Ele confessa lá os seus erros, né? Confessa, né, que não havia compreendido, mas está arrependido, tá? Então ele está, né? A influência dela acabara por abatê-lo. Abatê-lo, disse ela, não compreendo. A que influência alude? Bem, a influência da sua beleza, do seu amor. Não suponha que lhe estou mentindo. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Um crime? Não é crime o suicídio? De que me serviria a vida sem o seu amor? Olha isso que o cara se sujeita, gente, tá? É isso que ele vai fazer. E Adelaide sorrindo
pá, pá na cara dele, né? Sorrindo, soltou lentamente essas palavras. 300 contos. É muito dinheiro para comprar o miserável. E deu-lhe as costas. Pá! Nocaute. E ela sai. E nessa hora você, ó, aê, Adelaide, Adelaide, né? Adelaide, tá? Adelaide é a nossa heroína a partir desse momento, né? E Adelaide sai e vai falar com o tio, tá? Aí ela fala que não pode obedecer. Tio, eu não posso obedecer esse pedido do meu pai, tá? Eu desisto do casamento, eu não quero. E o tio pergunta, mas tu não amas? Né? O major pergunta, né, o tio. Ameio. Amas a outro? Não, não amo o outro. Aí ela vai contar toda a história, tá? No dia seguinte, lá chega, né, Gente, eu tô esquecendo muito, é com A também o nome dele, o Anselmo. Chega o Anselmo e quer saber a resposta. Adelaide fala que não vai casar. E conta tudo ao Anselmo. O Anselmo vai dar ali uma sondadinha ali no Luiz Soares, né? O Luiz Soares acaba mordendo, não, o Luiz Soares não morde, o Luiz Soares que morde é o outro, tá? O Luiz Soares acaba ali, é, é, ele percebe, né, que o Luiz Soares tá querendo dar um golpe mesmo, tá? E aí ele fala assim, Major, está ficando melhor e forte. Eu creio que uma viagem à Europa lhe fará bem. Esta moça também gostará de ver a Europa. E creio que a senhora Dona Antônia, apesar da idade, lá quererá ir. Pela minha parte, sacrifico a Bahia e vou também. Vocês vão, eu acompanho vocês numa viagem à Europa. Aprova o conselho? Homem, disse o major, é preciso pensar. Qual pensar? Se pensarem, não embarcarão. Que diz a menina? Eu obedeço ao tio, respondeu Adelaide. E aí, né, fica aquela conversa, né? Aí ele fala, mas agora, moça, que você está de posse de uma grande fortuna. Sim, disse o major, mas você fala de grande fortuna. 300 contos. São seus. Ele fala que é da Adelaide o dinheiro. Meus? Ah, não, desculpa. Desculpa, volta um pouquinho aí, tá? Ele fala, né, grande fortuna, 300 contos. Aí, né, o tio fala, são seus. Porque se ela não casar, tá lá no testamento, são seus. Meus? Então sou algum ratoneiro? Que me importa a minha fantasia de um generoso amigo? O dinheiro é desta menina, sua legítima herdeira, e não o meu, que aliás tenho bastante. Então ele pega, ele fala assim, eu não quero esse dinheiro é da menina que o pai deixou pra ela, é dela, que me importa, é ela que faz o que ela quiser. E aí fica tudo bem, tá? A viagem à Europa ficou assentada, eles vão pra Europa, né? Só que o Luiz Soares ainda está naquela, opa, agora ela tem uns 300 contos, então eu vou dar um jeito de ir pra Europa também, né? Pelo menos eu dou uma divertidinha ali, quem sabe arrumo alguma coisa, né? Tá, eu me vingo dela, né? Não se sabe exatamente o que, porque o narrador não fala o motivo, né? O narrador também fica com essa dúvida aqui, por que ele quer ir para a Europa. Só que eles embarcam sem o Luiz Soares. A família parte sem ele para a Europa. Abandonado, pobre, tendo por única perspectiva o trabalho diário, sem esperanças no futuro e além do mais humilhado e ferido em seu amor próprio, Soares tomou a triste resolução dos covardes. Um dia de noite o criado ouviu no quarto dele um tiro, correu, achou um cadáver. Pires soube na rua da notícia e correu à casa de Vitória, que encontrou no toucador. Pires é o amigo, tá? Soube da notícia da morte do Soares, né? Soares, então, se mata, se suicida. Como diz o Machado, né? É a solução dos covardes, a resolução dos covardes. Se suicida e parte deste mundo, enquanto os outros quatro estão na Europa. O romantismo, os bons, tá? Se dão bem, os maus se dão mal. Se dão mal, tá? Então, a fuga dele, né, foi o suicídio ali. Sabe de uma coisa, né? Ele pergunta a Vitória. Não, o que é? O Soares matou-se. Quando?
Nesse momento, o corpo tá fresquinho ainda, né? O cadáver tá fresquinho aí. Coitado, é sério? É sério. Vai sair? Vou ao Alcazar, ele fala. Canta-se hoje Barbe Bleu, não é? É. Pois eu também vou. E entrou a cantarolar a canção de Barbe Bleu. Luiz Soares não teve autorização fúnebre dos seus amigos mais íntimos. Então, a literatura, né, do romantismo, ela traz também muitas vezes essa coisa da lição de moral, né? O cara vivia essa vida, achava que estava cercado de amigos, na hora da morte ninguém ligou para a morte dele. Os amigos dele que estavam lá com ele não ligaram para a morte dele, tá? E foram lá ver, né, o Barbe Bleu. O que é o Barbe Bleu? Barbe Bleu é o Barba Azul. Como termina o Barba Azul? Assassinado, né? Ele assassinava todas as suas esposas e o Barba Azul termina assassinado. Tá? Então tem isso aí, né? Tem essa intertextualidade aí. Claro que ele se suicida, mas tem isso aí entre essas duas obras. Beleza, pessoal? Tá? Chegou até o fim do vídeo, gostou aí? Curte, tá? Curte o vídeo, tá? Dá o like aí, compartilha. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!